Graça e paz, queridos. Para mim é motivo de muita alegria estar nessa noite, compartilhando com vocês um pouco mais do que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações. Quando o apóstolo nos deu esse desafio, automaticamente o nosso coração ele já começa a aquecer, por mais que a gente sempre ministra a palavra, tem algumas palavras que marcam um pouco mais a gente, né? E eu não esqueço que quando eu comecei a fazer faculdade, a minha primeira faculdade eu fiz na área teológica. E uma das minhas curiosidades em fazer teologia era justamente sobre arrebatamento. Eu lembro, eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, na Bleia, sou bleiano, pentecostal, e isso era muito comum para nós, principalmente nos cultos de sexta-feira de doutrina, quando o pastor falava, vamos abrir em Apocalipse, só faltava entrar debaixo do banco, porque sempre dava aquele medo, né, de ouvir falar sobre o Apocalipse. E eu tenho notado que na igreja neopentecostal, a Assembleia de Deus ela é pentecostal. As igrejas neopentecostais, que são as famosas churches e parede preta, isso é um tema não tão falado em nosso meio. E é um tema que nós deveríamos, pelo contrário, intensificar. Sabe por quê? Porque quando a gente ouve, eu desafio aqui, alguém não ouviu falar sobre o Tratado de Paz que foi assinado dia 31 de agosto? Acho que é 25 de agosto. Alguém não ouviu falar? Foi agosto mesmo, né? Alguém aqui não ouviu falar? Você não ouviu falar, Rose? Todo mundo ouviu o Tratado de Paz? Gente, fala comigo. O Trump. Exatamente. Abner, o que tem a ver um tratado de paz? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque quando nós lemos as cartas que os apóstolos nos deixaram, se a gente for ver o capítulo 24 de Mateus, ele vem dando alertas para a igreja sobre os fins dos tempos. Se a gente começar a analisar profundamente, um tratado seria assinado para decretar o fim de uma era. Que tratado era esse? Um tratado de paz de Israel. Aí você fala assim, poxa, mas o que eu tenho a ver com isso? É justamente, nós temos tudo a ver com isso. Porque se nós não nos atentarmos, Jesus nos deixou uma ordenança. Se atentem aos sinais, se atentem à figueira. Quem é a figueira? Jerusalém. Quando começar a acontecer coisa lá, a igreja tem que entender que o noivo está vindo. E nesse momento, quando se fala o noivo está vindo, era para nós estar dando pulo de alegria. Sabe por quê? Porque nós somos seres espirituais vivendo temporariamente na terra. O que isso quer dizer? É no arrebatamento que nós vamos subir ao encontro do nosso amado. Isso começa a fazer todo sentido porque nós estamos aqui. Por que a gente vem na igreja? Por que nós estamos aqui reunidos? Nós estamos aqui reunidos por um único motivo: nos santificarmos à espera do noivo. É por isso que a gente canta quando a meia-noite chegar. É justamente isso. Os hinos hoje, eles foram, os nossos cânticos foram uns ligados aos outros. Por quê? Porque a meia-noite, num piscar de olhos, como um ladrão que rouba na noite, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Sabe o que vai acontecer? Se as nossas lamparinas não estiverem acesas, meia-noite fala, as lamparinas não podem estar sem óleo. É exatamente isso. Se nós não tivermos atento, o noivo vai vir e nós não vamos ser arrebatados. Aí aqui eu faço uma pergunta. Tem alguém aqui corajoso hoje em falar, eu não estou preparado para o arrebatamento?
Tem alguém corajoso aqui de falar? Porque a gente vem falando, e aí, está preparado para o arrebatamento? Ou pior ainda, alguém em nosso meio não sabe o que é arrebatamento? Tem algum corajoso de falar? Todo mundo conhece o que é arrebatamento? Hein, gente? Vocês estão com a carinha olhando para mim? Mas vamos falar sobre isso nessa noite. Arrebatamento vai ser arrancado. Essa é a raiz. Vamos ler comigo? Quero ler com vocês. João, ele não vai dar para colocar? Legal. João, capítulo 14, do verso 1 ao 3. Fala. Exatamente. Eu ia falar, que versão que é essa? Mas que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em mim, Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar o lugar, voltarei e levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Até aqui. Isso aqui, Jesus ascendendo ao céu, ele pega e fala: gente, fica aí, aguenta um pouquinho, eu vou ali, vou preparar tudo, para em um momento determinado por Deus, eu voltar e buscar vocês para morar comigo eternamente. Gente, Jesus falou: eu vou ali, vou preparar para voltar e buscar vocês para viver comigo eternamente. Aê! Parece que vocês não estão esperando, gente. Mas é isso que o nosso coração tem que ansiar, dia após dia. É o olho no que vai acontecer. Mas quando eu comecei a pensar sobre ministrar isso, comecei a pensar, o que eu vou falar como o pontapé para essa semana? Porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa. A gente gastaria muito tempo aqui. Mas sabe que quando eu lembro muito, quando eu comecei a estudar, talvez os jovens vão entender, porque eu já falei isso com eles. Meu pai, que me dá a honra de estar aqui hoje, assistindo eu a falar, deixou a igreja dele para vir aqui, escutar o filho falar. Ele me falou: toma esse livro, porque esse livro vai te ajudar. Ele é uma espinha dorsal do que é dito sobre arrebatamento. Eu até trouxe aqui para vocês verem. Eu tenho uma versão, ela está toda se desmanchando. Essa versão eu mostrei para os jovens. Essa versão desse livro, ela é datada de 2/7/79. Só para vocês terem uma noção, não façam conta, mas a Érica é de 12/79, ou seja, é mais velha que a Érica. Pensa. E hoje eu trouxe aqui uma atualização desse livro desse ano, Pastor Lourenço Alço. Eu não sei como que a gente vai sortear, mas eu trouxe esse aqui para a gente. Alguém aqui hoje vai ganhar esse livro, que eu acho que a gente tem que propagar. Esse livro é muito bom, ele é um livro para entender um pouco mais de algumas coisas. Daqui um pouco a gente define um jeito de alguém ganhar esse livro. Mas eu falei assim, poxa, 79, né? Só que o meu pai ainda me agraciou com outra coisa. Ele falou: mas isso daí ainda tem um mapa para você caçar o tesouro. Ele me deu um mapa. O mapa é esse aqui. O plano de Deus para o seu povo. O plano divino através dos séculos. Só que ele já está todo cheio de durex, começou a rasgar. E eu peguei para olhar ele sábado. Ele está datado. 25
do 3 de 1943. Essa folha que eu estou na mão. Olha, 25 do 3 de 43. Para vocês terem uma noção, meu pai é do mês 10 de 80. Quando ele tinha 3 anos de idade, de 40. Quando ele tinha 3 anos de idade, o pastor fez esse mapa. O que é esse mapa? É algo que já está sendo falado desde o apóstolo Paulo. Não mudou de lá para cá. É a mesma palavra. É justamente o que era, o que é e o que há de vir. Tudo que eu for falar aqui agora, não tem nada de Abner falando. Não é visão do apóstolo, não é visão do pastor Jefferson, que é o pastor da igreja. Não é visão do Abner que está trazendo. É uma visão que... do que a Bíblia diz que há de acontecer. Então eu lembro muito quando jovem, tinha um presbítero da igreja que ficava: a 2000 não chegará, a 2000 não chegará, com medo do que o relógio não podia computar o 2001. Você lembra, Dani? Que teve esse papo: a 2000 não chegará, porque todo mundo estava com medo do relógio não virar para 2001. Mas o nosso entendimento é que o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Mas enquanto não acontece, eu posso bater meu carro ali e morrer. Posso me dar um ataque cardíaco e eu cair aqui agora. Pode acontecer uma bala perdida. Um amigo nosso estava andando na Rua 10, a bala veio e pum, matou ele. Ou seja, o arrebatamento para ele chegou. E o que nós precisamos entender é que o arrebatamento para qualquer um de nós, cristãos, pode acontecer a qualquer momento. E nós precisamos estar preparados. No meu velório vai ser motivo de festa. Sabe por quê? Porque eu já fui primeiro. E está se concluindo o que Paulo escreveu na carta aos Tessalonicenses. Capítulo 4 da segunda carta dos Tessalonicenses, ele vem falando assim: porque, primeiro, os que já morreram ressuscitarão. E segundo, os que tiverem vivos se reunirão e encontrarão com o noivo nas nuvens. É justamente isso que vai acontecer. Para alguns o arrebatamento começa antes, para outros começa depois. Aí eu faço a pergunta para vocês: se vocês morrerem hoje, qual é a convicção de vocês para vocês estarem ao encontro de Cristo? Se torna indigesto, né? Porque eu falar aqui de prosperidade é muito fácil, mas falar do encontro do noivo se torna algo até pensativo para nós. Porque quando a gente fala para tratar das nossas vidas, das nossas alegrias, é muito fácil. Mas quando a gente fala sobre algo tão importante para a igreja, se torna complicado. Sabe por quê? Porque isso não é um evento. Eu costumo falar muito sobre ansiedade, depressão. Os jovens, a gente tratou isso nos últimos dias. E uma das coisas que eu falei para ele: a gente pode impedir o sol de nascer amanhã? Alguém tem como impedir o sol de nascer amanhã? Fala para mim, tem como? Assim como o sol vai nascer amanhã, Jesus vai voltar, você querendo ou não. Isso é uma promessa dele. Você querendo ou não, Jesus vai voltar. Então eu falo para vocês, é muito melhor estar preparado para morar com ele. Sabe por quê? Porque nós não podemos ter medo de ir para o inferno. Sabe por quê? Porque a gente tem medo: eu vou morar com o diabo eternamente. Não. O problema do inferno não é ter Satanás com a gente, ou com quem for, né? O problema do inferno é justamente a ausência do Criador. A ausência do Criador, ela faz o próprio Jesus falar: Pai, afasta de mim esse cálice. Justamente por quê? Porque no momento que estava sendo imputado, Apocalipse 4 fala, estava sendo derramado
cálice da ira de Deus. O que era? O pecado de cada um de vocês na cruz estava sendo lançado sobre Jesus. Nesse momento, o elo de ligação dele com o Pai estava sendo rompido. Ele fala: em um momento eu fiquei sem ligação com o Pai, então eu não posso suportar isso. O próprio Jesus questionou: afasta de mim esse cálice. Imagina viver no inferno eternamente com a ausência do nosso Criador. Sabe? Não é para se pensar? Não é para se pensar, é para sair daqui hoje dolorido. Vai falar assim: poxa, eu fui para ver uma palavra do Abraham e saí de lá destruído. Mas é exatamente isso. Por quê? Porque eu quero, com muito amor no coração, chegar no céu e ver o Bruninho lá. Só, chegamos. Pastor Jefferson, a Hilda, eu quero todos aqui, nós encontrando no céu. Eloá, Duda. Mas antes, eu ainda vou dar uma passadinha para ver Jesus e João. E Paulo, é o meu segundo, a segunda pessoa que eu vou encontrar no céu. Falar: Paulo, cara, você foi fera, mano. Paulo foi campeão. Mas eu quero que cada um de vocês nessa noite saia daqui com uma convicção que, como um alarido, ao soar das trombetas, nós, depois dos que estiverem mortos, vamos ao encontro do Pai, morar com Ele eternamente. Amém? Vamos seguir? O que acontece? O que eu preparei para vocês? Eu preparei para vocês, no segundo slide, um pouco técnico, porque eu falei assim: Érica, eu quero dividir a minha palavra de uma maneira de cativar os irmãos. Nós temos aqui pregação de evangelismo, nós temos todo tipo de pregação, mas eu queria aproveitar uns minutinhos e falar com vocês sobre esse plano divino através do século, que é o que o livro fala, sobre esse plano que Deus traçou desde a criação do mundo. Esse plano ele já está estabelecido certinho numa ordem cronológica. Esse plano ele é perfeito, ele é perfeito, e a história nos conta isso. Pode passar. Se a gente for ver a história, eu estava falando com os jovens, eu mostrei para eles, eu consegui colocar os dinossauros na Bíblia, eu coloquei o Big Bang na Bíblia, os jovens falando: nossa, que coisa muito louca. Eu falei assim: rapaz, está tudo aqui. Deus já deixou tudo certinho para a gente, vamos só colocar nas ordens. E eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Sabe por quê? Desde os primórdios, Deus já pré-estabeleceu o arrebatamento. Não é algo que eu estou falando, é algo que já está escrito. E Deus, Ele dividiu a nossa história, a história, numa linha do tempo. Isso ali, para quem curte Facebook, aquilo ali é a timeline. E Deus, Ele predeterminou dispensações para o seu povo. O que são dispensações? São eras que Deus dividiu para acontecer. Na primeira era, está muito pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Eu tentei aumentar, mas essa primeira era, ela é dividida, ela é nomeada como era da inocência. O que é a era da inocência? É Adão lá no jardim do Éden, tinha um contato com Deus, sem pecados, nada. O homem pecou e deu início a uma segunda era, que o Leandro vai colocar para nós, que é a era da consciência. O homem passou a ter consciência do pecado. Então Deus foi e fez uma nova aliança para com o homem. Ele tinha feito uma primeira aliança e ele estabeleceu uma segunda aliança. O homem foi e fez caquinha de novo. Deus foi e fez uma nova aliança para com o homem, que é a próxima aliança, que é a aliança do governo humano. Ele estabeleceu uma nova aliança. Nessa nova aliança, o homem foi, pecou de novo. Aconteceu algo aqui
Deus falou: não, agora eu preciso dar um reset. Qual era o reset? Nesse fim dessa era, chamado dilúvio, Deus veio e destruiu tudo e reconstruiu a partir da família de Noé. Foi de novo e o homem caiu de novo. Deus foi e fez uma nova aliança, uma nova era ou uma nova dispensação. Essa nova aliança ele fez, pode passar? Ele fez com Abraão. Com Abraão ele falou: Abraão, você vai ser pai de multidões. Muitos conhecem como a era patriarcal, porque nós vivemos até hoje, o povo não fala. Ih, cara, esse casamento, como é que fala? É casamento... Não, é só quando é o homem e a mulher, é casamento... Fugiu. Não. Oi? Monogâmico. Perfeito! Aê! Casamento monogâmico foi instituído lá em Abraão. Por isso que é patriarcal. Mas também é conhecido como a era da promessa. Porque aqui Deus falou: eu vou fazer vocês uma multidão. Aconteceu de novo. O homem caiu de novo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele falou: ok, vamos de novo. Uma nova dispensação, uma nova era. Nessa nova era, ele levantou Moisés no deserto. Nessa nova era, ele intitulou como a dispensação da lei. O que era a lei? O homem não tinha um encontro com Deus. Isaías 59 fala: porque seus pecados fazem separação entre Deus e o homem. Ele falou assim: pô, tá muito ruim esse pecado, eu não tenho contato com o homem. Pode tocar, a próxima é a lei. Eu já adiantei, mas eles não colocaram na tela. A próxima é a lei. Então Deus instaurou um mecanismo para falar com o homem. Nessa era, foi lá o homem e pecou de novo. Por quê? Porque era um sacrifício momentâneo. Nesse sacrifício momentâneo, era preciso, pode tocar mais um, vai aparecer, olha lá, era preciso uma ovelhinha morrer pelos pecados de cada um, degolava ela. Só que era um momentâneo, o homem tem a sua impulsividade, ele ia lá e caía, e Deus falava: não está certo, não está certo. Aí 700 anos antes de Cristo, Deus levanta um profeta Isaías. Aí ele fala 700 anos antes de Cristo, Isaías 53. Ele fala: porque vai vir um homem, esse homem será ferido, pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Ele será triturado, ele será arrebentado, mas ele vai dar a vida por cada um de nós. Isaías escreveu isso antes de acontecer. Aí depois acontece uma nova dispensação, que é a próxima, a dispensação da graça. A dispensação da graça vem para nos abrir o véu de novo. A partir do sangue de Cristo derramado na cruz, uma nova dispensação é levantada. Qual é essa dispensação? A era das igrejas. E é por isso que nós estamos aqui. Jesus abriu o caminho para cada um de nós estarmos aqui hoje, para ir morar com Ele eternamente. Nessa era das igrejas, é a era que nós estamos vivendo. É a era que Jesus falou em Lucas, Mateus. Ele fala: esse é a nova aliança. Nós não participamos domingo, faz todo sentido, uma vez por mês nós vimos e lembrar esse sacrifício dessa era. No ano 33, ele deu a vida dele, por mim e por vocês, e é por isso que nós estamos vivendo a dispensação da graça, a era das igrejas. Aí você vai falar assim: ah, mas por que você falou tudo isso? Justamente, tudo isso, porque nós vamos chegar agora no ano 2025.
Mas para chegar no ano 2025, nós precisamos entender qual seria o próximo passo. Se teve a era da igreja, aconteceu tudo isso programado, cronometrado. Deus já falou que iria acontecer isso. E Ele já falou, o próximo vai ser a dispensação do milênio. Se nós estamos na graça e o próximo é o milênio, alguma coisa vai acontecer para a próxima era, para a próxima dispensação. Não, pode voltar. Não tem um aí? Não, então é o próximo, perdão. Eu até dei um espacinho, porque alguma coisa vai acontecer aqui. Quem responder ganha o livro. Alguma coisa vai acontecer aqui para dar o start ao milênio. O que é, gente? Não, não, você não vale. O que vai acontecer aqui, gente? O arrebatamento? Não, mas não é isso que eu quero falar. Não. Vai acontecer alguma coisa aqui, gente. Vai acontecer alguma coisa. Então pode dar o... Ok. Olha lá, ó, eu até coloquei lá. 5/11/2025. Vai acontecer a grande tribulação. A grande tribulação... Lembra que eu falei para vocês que tem toda a era, está acontecendo tudo certinho, né? Eu pulei um grande fato. Eu pulei quando Deus chama Daniel e fala, eu vou te revelar as coisas que vão acontecer. Se a gente for ler Daniel, Deus fala para Daniel, no capítulo 9 de Daniel, ele fala assim, a partir de uma data, será dada 70 semanas, 69 mais uma. Nessa 69 vai acontecer algo, vai acontecer o que eu comecei falando, na última semana será feito um tratado de paz. Um tratado de paz. Nessa última semana será feito um tratado de paz. Entretanto, no meio dessa última semana haverá uma quebra do acordo. E nesse quebra do acordo, o homem mau vai suprimir a minha igreja. Então, quando a gente fala de arrebatamento, nós precisamos estar atento aos sinais. Você fala assim, eu estava tão bom até aqui, você começou a dar medo. Porque as coisas, os sinais estão dando. Precisava Israel, 1948, ser instalado como uma nação. 1948, através de um brasileiro, Oswaldo Aranha, com um voto de Minerva, estabeleceu o Estado de Israel, Jerusalém. Precisava isso acontecer para justamente isso. Depois de uma geração, a ordem foi dada. Nós não sabemos que momento vai acontecer isso, a grande tribulação. Mas só que esse é o princípio de dores. Vocês ouvirão guerras e rumores de guerras. Está acontecendo isso? Está acontecendo isso? Você vai falar, mas sempre a gente está vendo, exatamente. Então, na verdade, guerra já está desde quando Paulo já estava pregando a palavra. Então, vocês vão ouvir isso. Guerras e rumores de guerras. Pestes. O que aconteceu em 2019? O que aconteceu em 2019? Covid. Já há quem fala que já tem uma rodando aí. Se a gente for ver, os profetas menores vêm falando que 1/3 da terra vai precisar morrer. Guerras onde o sangue chegará nos ateios de um homem, de tanto sangue derramado. No freio dos cavalos. Olha só, a Bíblia vem falando tudinho o que vai acontecer e o que há de acontecer. E o quão profundo é esse tema para a igreja. E eu quis trazer isso para despertar. E essa grande tribulação, ela vai acontecer em 2 períodos. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. Gente, aí vem o povo falar, você é pré-tribulacionista, você é meso, vão ser levados no arrebatamento no meio, você é... Eu não sei.
O que eu quero, de verdade, ouviu a trombeta, eu já vou estar com a minha malinha mais do que pronta. Se eu soubesse a data, eu não ia estar nem dormindo já. O Simon que não dorme, quando sabe de algum evento, ele fica. Ele não dorme mais. Se eu soubesse essa data, eu estava, nossa, ligadaço. Igual Eliseu, quando recebeu a promessa que ia receber porção dobrada de Elisa. Eu acredito que aquele menino não dormiu mais. Seria eu. Só que a Bíblia fala, vai ser como um ladrão. Vai ser como um ladrão. Então, se você peca, santifique-se. Se você não tem uma vida no altar, coloque no altar. Porque a qualquer momento, ou nós morremos, ou o arrebatamento acontece. Das duas, uma, eu quero estar preparado. Eu quero estar preparado para ir morar com Ele. Mas vamos aos alentos, porque daí eu falei muita coisa. Pode ir para o próximo, né? Quero falar com vocês sobre 2 pontos. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês nessa noite: se Ele prometeu, vai acontecer. Essa é a nossa alegria. O nosso Pai prometeu, vai acontecer. Então não importa o que está acontecendo. Eu estava falando, comece bem esses dias. Falei, gente, o nosso pensamento tem que ser: tá ruim, Jesus está voltando. Tô sem dinheiro, Jesus está voltando. Tem que ser igual o Bruninho. Eu nunca vi o Bruninho reclamar de nada. O cara é o cara, para ele tudo tá bom. Ou pelo menos ele demonstra. E na verdade tem que ser o que nós demonstramos. Cara, tá tudo bem, tá chovendo para cima, tá legal, tá chovendo para baixo, pô, tá legal também. Jesus tá voltando. E essa promessa Ele nos fez em João capítulo 14 que nós lemos. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. E eu escrevi: o mesmo Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Gente, isso aqui é motivo de muita alegria. É motivo de muita alegria. O Criador vai vir nos buscar. Próximo. O arrebatamento não é um motivo de medo. Tem gente que tem pavor quando começa a falar. Eu escrevi: é um motivo de consolo. Eu faço o tratamento, eu já falei isso aqui, eu repito, eu faço tratamento em São José. Todo mundo, até o Daniel falou: você tá magrinha. Eu falei assim: tô quase, tô chegando lá, vou ficar com um shape bonito. Mas eu faço tratamento lá, em São José. Numa das últimas idas minha lá, a gente ficou na recepção, e é junto com o pessoal que faz químio. Acho que a gente comentou com a Rose, acho que foi com a Rose mesmo. A Érica não suportou ficar lá dentro. Sabe por quê? Porque é um lugar, ele cheira a morte. O povo é desesperançoso, porque já está naquele nível crítico de câncer. O dia que eu vi uma menininha de aproximadamente 12 anos, carequinha, pesando uns 30 quilos, eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, como? Mas na mesma hora o Espírito Santo falou comigo: tem que ter a esperança, porque isso aqui é só nosso corpo terrestre. A Bíblia fala que até o mar dará conta do corpo dos que esperam em Deus. Todo mundo que morreu em naufrágio, Titanic, se tinha um cristão lá, até o mar vai ter que dar conta desse crente que morreu. Pensa, gente, a esperança de morar com Deus. Então nós não podemos ver, se tem o caso do câncer, o câncer não pode ser algo que nos abate. Eu citei algo crítico aqui, justamente para chocar, porque não pode nos abater. É uma situação momentânea, porque a minha vida não é aqui, minha vida é o céu. Eu lembro meu avô, 98 anos,
ficava no ponto de ônibus. Acho que a Bilene lembra, né, disso. Ficava no ponto de ônibus, o que meu avô, 98 anos, no ponto de ônibus. Aí ele falou assim, então, enquanto o povo está lá esperando o bondão, eu estou pregando a palavra. Meu avô não sabia ler, não sabia escrever, mas 98 anos, ficava sentadinho. Ô vô, o senhor não vai pegar ônibus? Não, não vou não, mas é que eu quero aproveitar o povo que chega lá, daí fica esperando, não tem o que conversar, eu já, pum, semeio. Ficava sentado no portão, quem passava já trocava ideia e falava sobre a palavra. E é justamente isso que tem que ser o nosso consolo. O arrebatamento tem que ser o nosso consolo. Tem que ser o nosso consolo. E por último, Paulo, quando ele escreve a carta, perdão gente, não foi Paulo que escreveu o Hebreu. Há quem fala que é, mas não foi, então não posso falar que foi ele. Então o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele vem falando sobre que a vida do cristão é igual uma corrida. O que é uma corrida? É o que está acontecendo comigo. Eu estou emagrecendo, eu tenho que fortalecer o meu corpo. E como é que eu faço? A primeira coisa que a gente começou, nós demos uma parada essa semana, mas nós vamos voltar semana que vem. Todo dia de manhã, caminhada, fortalecendo o corpo. Já comecei a dar uma corridinha. Falei, Érica, nas laterais do campo eu vou correr, porque eu preciso me fortalecer. Paulo está falando, o escritor da carta aos Hebreus, ele fala, a vida do crente tem que ser como um atleta. O atleta, quando ele vai para as Olimpíadas, ele só vai? A Duda já respondeu que não vai. É anos de treinamento. Eu estava vendo a ginástica olímpica, aquelas tampinhas, tipo a minha sobrinha, já começa a virar piruleta. Para lá com 16 anos conseguir girar lá no cavalo, no tablado, dar os pulos mortais. Ou seja, desde pequenininho ela vem se preparando. A mesma coisa acontece. Nós vamos para o céu? Vamos, mas é uma corrida. É uma corrida que nós precisamos nos preparar. E eu tenho visto, me incluo, nós não temos preparado. Até porque esses dias eu vi um relato de uma menina, essas bandas aí. Ela estava me falando que pediram para eles, todos que participam, todos da congregação, eles tinham que entrar num chamado preceito. Eu falei assim, o que é o preceito? Fui investigar. Todos da congregação têm que fazer um jejum absoluto que a entidade pediu. Não pode marido com mulher fazer nada. Se é namorado, não pode ver a namorada. Não pode comer alimentos específicos. Não pode falar mal de ninguém. Aí eu falei, tá, mas e se acontecer? Ela falou assim, diversas vezes acontece. Diversas vezes acontece. A entidade fala, mais uma semana. Mais uma semana. Até todo mundo está consagrado para manifestar o que eles querem. A mesma coisa Deus, ele vem falando, estejam preparados. O que é o estejam preparados? Santifiquem-se. A vida do cristão, quando a gente fala de santidade, seja santo, é um verbo de ação. E o verbo de ação, ele vem falando, você não vai ser santo, gente. Você não vai conseguir deixar de pecar, mas é um verbo de ação. Sejam santos. O que é? Você perseverar. Pequei hoje? Beleza, cabeça erguida, pequei, levanto, continuo, deixo as coisas que para trás ficam. Por quê? Porque eu sigo para o alvo. O alvo é quem? É Cristo. Então se eu cair hoje, levanto e continuo.
Significa que eu vou ficar? Não, não significa que você vai ficar pecado. Mas se algo errado, o que quer dizer pecado? Errar o alvo. Se algo deu errado, levanto, sacode a poeira e vamos. Por quê? Porque o noivo, a qualquer momento. Nossa, nessa hora eu tinha preparado uma trombeta. Eu falei assim, eu vou desligar a luz da igreja inteira, eu vou soltar a trombeta, todo mundo vai ficar com medo, né? Aí a minha sogra falou assim, não faz isso não, que senão tem alguém com coração ruim lá, vai dar B.O. pra você. Eu falei, então vou seguir, né? Mulher quando fala dá medo na gente, né? Mas era para nessa hora que eu desse um impacto, pum! Aí todo mundo ia, ih! Mas é verdade, gente. Já imaginou que a qualquer momento, pum! Vai ser triste demais se eu olhar por lado, cadê o Abner? Está lá na primeira fila. Mas para tal, eu pago uns preços. Sair com uns amigos e não tomar uma cervejinha é pagar um preço. Por quê? Porque eu estou ligado. Cuidar do templo no mutirão é estar ligado. Estou cuidando das coisas de Deus. Ah, o Abner, o pastor Gerson falou para mim que ele está vindo na igreja desde terça-feira passada. A primeira coisa que eu pensei foi, coitado da Rose, né? Mas eu pensei, cara, ele está certo. Sabe por quê? Porque Jesus vai vir a qualquer momento. Vai vir a qualquer momento. E eu confesso que eu quero ver vocês junto comigo. E para encerrar, a última coisa que eu deixei é que o apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Romanos, capítulo 12, ele começa falando de algo muito bacana. Ele começa falando assim, rogo-vos, pois irmãos. A carta de Romanos, ela é dividida em duas etapas. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está doutrinando a igreja. Do capítulo 12, ele passa a dar esperança à igreja. E é o que eu quero fazer nessa noite, dar esperança à igreja. A esperança ele começa falando, rogo-vos, pois irmãos. Esse rogo-vos, se a gente for ver na língua portuguesa, no dicionário, é tipo assim, eu falasse assim, Duda, pelo amor de Deus me escuta. E eu falo para vocês, gente, com muita humildade, pelo amor de Deus, escuta esse ex-gordinho. Não dá toa, mas pelo amor de Deus, me escuta. Jesus está à porta. Jesus está à porta. Não dá mais tempo, de deixar as coisas e não seguir a Cristo. Não dá mais tempo de picuinha um com o outro, não dá mais tempo. É tempo de proclamar o evangelho para quem não conhece ainda, porque ele está à porta, ele vai buscar. E ele vai buscar quem, gente? Quem, gente? Nós estamos na era da igreja, então ele vai buscar quem? A igreja. Quem não está aqui vai para o céu junto com Jesus? Quem não está aqui vai para o céu com Jesus? Não, gente. Quem não está aqui vai para o céu com Jesus? Quem não está aqui vai para o céu com Jesus? Vamos, gente, forte, não vai. Quem não está aqui não vai. Quem não está aqui não vai. Aqui que eu estou falando é igreja, tá, gente? Eu não estou dando denominação, eu estou falando com Cristo. Então, é hora de nós nos cansarmos pregando o evangelho. É hora de nós a todo custo pregar o evangelho. É hora de intensificar. A mãe que tem o filho no mundo tem que intensificar em oração. Por quê? Porque ele vem para buscar Gente, mais forte. Ele vem para buscar a mãe estando aqui e o filho no mundo, o filho vai? A mãe estando aqui e o filho no mundo, ele vai? Então é hora de intensificar. A esposa que o marido não está aqui
é hora de intensificar. Ele precisa estar aqui. E choca eu falar: ah, mas meu filho não vai. Não vai, irmão. Não vai, porque a promessa é para a igreja. Então, quando a gente fala, vamos fazer o evangelismo é para tocar a igreja, porque justamente essa pressa que nós temos do arrebatamento é para que quando chegar no céu, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos entes queridos estejam com nós. O quão triste vai ser, igual a passagem de Lázaro, você chegar, a gente vai passar por isso nos temas, tá? Eu já sei os temas, então eu sei que nós vamos ter uma pitada disso. Mas quando nós morremos, tem um estado intermediário da alma. O que é? Um lugar que está esperando para ir morar com Deus. E existe uma parábola que fala sobre isso. Um estava de um lado e o outro que morreu, Lázaro, tem até uma novela, estava do outro lado. Um vendo o outro. Imagina você vendo um ente querido que já morreu e foi para o inferno. Não pode fazer mais nada. Sabe por quê? Porque, para encerrar, o meu sogro, ele falou para mim: Abraham, presta atenção num negócio. A vida do crente, ela se resume em duas coisas que não se pode errar: casamento e eternidade. São duas coisas que não pode errar, porque o casamento é um só e até a morte separe. Eternidade nós não podemos brincar, porque não tem como corrigir depois que morre. Então, Hilda, é o momento da gente parar de brincar que o irmão João vai vir para a igreja. É a hora da gente começar a profetizar e começar a ir lá, e desculpa a expressão, infernizar ele. Falar: cara, você precisa ter isso aqui. Com atitude, mostrar para ele que a atitude é mudança. Mas mais do que isso, querer que o irmão João vá morar no céu. Nós temos que ficar incomodados com os irmãos que não estão com a gente. E aqui eu encerro, quero convidar vocês para se colocarem de pé. E eu encerro fazendo, eu até anotei, deixa eu só ler, para não falar que eu não falei, eu anotei. Existe algum embaraço em sua vida que te impede que, se Jesus Cristo voltar agora, você vá para o céu? Eu anotei isso, veio ao meu espírito. Se há algum embaraço, esse é o momento. Porque até aqui não tinham feito a pergunta, aqui eu estou fazendo a pergunta. Porque entendam bem o que eu estou falando. O arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento, independente do jeito que for. Então, se há algum embaraço, coloque sua vida em dia. Você tem vivido com foco em Jesus? É a segunda pergunta. E por último, está servindo a Jesus até que Ele venha? Eu presto muita atenção nas letras que a gente canta, né? Tem um louvor que a gente canta aqui que eu amo muito. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu ia entrar em outro, eu vou clamar. Está vendo que a gente canta e é justamente isso, até que o Senhor venha, eu vou clamar, eu não vou desanimar. E é exatamente isso que eu quero sair daqui hoje. Então, assim, eu não vou chamar um nem outro, mas o desafio é todos nós vir aqui na frente. Todos nós vir aqui na frente. A primeira coisa é que, se das 3 perguntas você não tem nada para falar, mano,
Já deram o número aí? Os caras estão ferozes querendo o livro. Arrumaram até um jeitinho de dar o número aqui, um para cada um, cara. Mas assim, o que eu quero falar com vocês nessa noite? Dessas 3 perguntas, não encaixou nenhuma para vocês? Então vamos pegar para quem não está aqui. Então quer dizer, vai pegar todo mundo. Se não serviu para você, vai servir para alguém. Então, em primeiro momento, eu quero clamar a vocês para colocar a vida em ordem. E outra coisa, sair saqueando o inferno, para outras pessoas possam escutar o que nós falamos aqui hoje. Outras pessoas possam estar com a gente de volta ao céu, morando com Jesus. Amém? Amém? Amém, gente?